Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 20 de novembro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Pensamento e Vida. Hoje nós iremos estudar a mensagem de número 22, intitulada Culpa. O livro Pensamento e Vida é um livro que foi psicografado por nosso Francisco Cândido Xavier e o Espírito é o Emmanuel. Esse livro surgiu por um pedido de um amigo desencarnado solicitando de Emmanuel que se tinha algum livro do mundo espiritual ao qual pudesse adaptar para ser estudado no mundo físico. E aí ele trouxe o Pensamento e Vida, dizendo que esse era um estudo oral, um estudo oral no mundo espiritual, de todo esse material. Então, todo esse material, eles estudam antes de reencarnar. É verdade. Vamos orar? Fazer a nossa oração? Obrigada. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, mais um encontro realizado em Teu nome, mais uma oportunidade de estudo. E hoje, Senhor, a mensagem é a culpa. Sentimento esse, comportamento esse, que é um sinalizador da lei em nós. Que os nossos amigos espirituais que aqui se fazem, que já estão presentes, trabalhadores Teus, Senhor da vida, que nos tem auxiliado nesse trabalho do estudo, da renovação íntima, do desejo, do aprimoramento moral, que eles possam nos auxiliar, Senhor, nesse trabalho, no entendimento da obra, através da inspiração e nos conduzindo ao entendimento da melhor forma possível, para esses estudos que são tão profundos para o nosso conhecimento. Em Teu nome, todos nós aqui estamos, Senhor. E que o Senhor possa permanecer conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos fortalecendo na fé. Muito obrigado, Divino Amigo. Vamos nós então? Então vamos pegar primeiro conceitos da palavra culpa. Isso aqui é o conceito dos dicionários, tá? Não é de Emmanuel ainda. Então, culpa. Consciência de ter cometido um ato repreensível. Esse é o primeiro conceito que a gente acha sobre culpa. Ele coloca consciência de ter cometido um ato repreensível. Também coloca culpa, remorso, sentimento de autocensuras e arrependimento. Culpa, estado de culpado. Então ele não coloca a culpa no primeiro momento como um sentimento, mas como um estado. Realizei algo e surge o estado de culpa que gera o sentimento da autocensura, do arrependimento. No livro No Mundo Maior, nós estamos estudando ele na terça-feira, lá nós vamos acompanhar o caso de Camilo e Pedro. Pedro, quando estava encarnado, foi um filho adotivo de Camilo. São nomes fictícios que André Luiz coloca na obra. Pedro é pedra, duro, né? Então, o Pedro era o filho adotivo. Mas Camilo sempre tratou a Pedro, aquele filho adotivo, meio que empregado. Um empregado. Quando Pedro chegou à fase adulta, estudando, trabalhando, se achou no direito de ir até Camilo e pedir uma indenização.
por todos aqueles anos de trabalho. E ele pediu uma boa soma, ele não especificava qual a soma que ele queria por todo aquele período de trabalho. E Camilo discutiu, não achou viável, achava um absurdo e não concordou com a proposta de Pedro. Pedro, no ato de raiva, de ódio, de revolta, acabou matando Camilo. Entrou no cofre ao qual ele sabia todo o movimento, tirou o dinheiro ao qual ele achava que era de dever, que ele tinha direito sobre aquele dinheiro, ele pegou aquele dinheiro e fez de uma certa forma, parecendo que tudo aquilo tinha sido um assalto. Ele participou do velório, consolou a viúva, consolou os filhos, ajudou em todo o velório, organizou tudo, facilitou o trabalho da polícia. E nunca foi, aqui na terra, ninguém descobriu que ele, na verdade, era o assassino. Ele acabou trabalhando muito para fugir da culpa que carregava. Então, ele trabalhava muito, acabou construindo uma grande soma financeira, casou com uma mulher maravilhosa, teve filhos também maravilhosos, mas a presença da esposa trazia a ele uma certa paz, mas ele acabou adoecendo. Hoje ele está hospitalizado e vamos chamar assim, um pai adotivo, porque eu posso matar o corpo, mas eu não mato a alma. Por isso a frase de Chico, ninguém mata ninguém. Então eu posso tirar a vida do corpo físico, da roupa, mas o ser é imortal. Ninguém morre. Então ele não morreu e se tornou um grande inimigo espiritual, obsessor, que acabou levando Pedro à enfermidade física. E está ele hoje hospitalizado e o obsessor ao lado, querendo matá-lo também. E toda essa ação, todo esse movimento do Camilo, que era o pai adotivo, sobre o nosso querido Pedro, é porque Pedro carrega culpa. Então, com esse material, com esse exemplo, nós vamos adentrar na abordagem de Emmanuel. E vamos pegar algumas vezes a citação de Pedro e de Camilo. Bora lá? Ok? Vamos lá. Tem aí? Está dando para ver? Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa. Quando fugimos ao dever. A nossa essência é divina. Nós somos filhos de Deus. Fomos criados para amar. Fomos criados para fazer o bem. E toda vez que fugimos do dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa. Precipitamos. Do qual se origina esse sentimento de culpa? O quê? O remorso. O remorso primeiro é a culpa. Não deveria ter feito. O segundo momento, o remorso. Por que eu fiz isso? O primeiro momento é uma censura. A culpa é uma censura. Eu não deveria ter feito isso. No segundo momento vem um remorso. Por que eu fiz isso? Do qual se origina um remorso, com múltiplas manifestações, esse remorso, múltiplas manifestações, impondo-nos, essa palavra impondo, ou seja, sem escolha, é uma imposição,
A culpa me leva ao remorso, o remorso ele me impõe, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma, corpo perispiritual. Então vamos pegar aqui o nosso Camilo e o nosso Pedro. Pedro carrega a culpa, remorso, impondo a ele brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Brecha de sombra. No próximo estudo que a gente vai fazer, continuando, a Cipriana vai interpor-se com o Camilo dessa vez. E aí ela fala com ele e ele responde a ela que a única coisa que ele pode fazer é odiar. E ele está totalmente vibrando no sentimento de ódio. De ódio, e isso é que vincula os dois. O remorso de um com o sentimento de esforço do outro. É a monoideia, né? Às vezes, e eu não preciso, às vezes nós estamos encarnados e estamos naquela monoideia. Tio, o que é a monoideia? A própria palavra, uma ideia fixa, sempre a mesma, sempre a mesma, sempre a mesma. Aquilo vai e volta, é a monoideia. Isso já é um processo de auto-obsessão. Então, por exemplo, vamos dizer que você está num relacionamento. E se você passar o dia inteiro pensando só naquela pessoa, só naquela pessoa, só naquela pessoa, isso já é um sinal de enfermidade, de patologia espiritual. Não é normal. Isso já está sinalizando que você está num processo auto-obsessivo. Então, dê esse exemplo, mas isso para tudo, é aquela ideia constante, fixa, e você não consegue sair disso. Então, o que Camilo fez? A ideia fixa dele era o quê? A vingança. A vingança. Eu só vou sossegar quando eu... E detalhe, se ele levar Pedro à desencarnação, vai ficar os dois no mundo espiritual, um obsidiando o outro. De desencarnado para desencarnado. Essa tua pergunta, a Fabrício pergunta, e se Pedro não tivesse culpa? Quando a gente lê lá, quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, no qual se origina um remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Fabrício, quando uma criatura faz um movimento contrário à lei de Deus, a lei está gravada nela, ela não tem como não sentir culpa. Ela pode não demonstrar, ou até mesmo reconhecer, mas a lei vai agir nela. Entendeste? Mesmo ela sem ter consciência, a lei vai agir nela. O corpo perispiritual dela é destruído. E o corpo físico também será. Ela já está submetida à lei. Entendestes? Se o nosso Camilo tivesse perdoado o Pedro, Camilo se libertava da prisão, do ódio, mas Pedro iria permanecer com a culpa. Ele estaria apenas, não mais com uma obsessão, mas ele se sentiria culpado, iria enfermar o corpo, e outros espíritos perversos estariam utilizando a culpa para destruir. Porque nós temos espíritos que estão vinculados emocionalmente com uma emoção, e nós temos aqueles espíritos que estão vinculados com o mal, que se alegram de ver a desgraça do outro, que querem impedir a evolução do planeta Terra. Entendeu? Nós temos grupos que se associam para levar outros ao suicídio, porque eles precisam da vitalidade, ao vampirismo. Entendemos isso? Então, mesmo que ele não tivesse, eu não se sinto culpado, não existe. A lei está nele, ele não tem como fugir.
Aí o que nós vamos encontrar muito? Por exemplo, vamos pegar, às vezes, pessoas que trabalham com dinheiro público, que passam a utilizar isso a seu benefício próprio, perdendo a encarnação. Essas pessoas quase sempre são dependentes químicas. Por quê? Porque a lei está gravada. Mas por que elas estão se associando através da dependência? Exatamente. Não, a lei está gravada nela. Para aplacar a culpa. Então, o que eu tenho que parar de pensar? Para eu parar de pensar, eu vou usar uma química para eu ter o quê? Uma consciência alterada. Para alterar a consciência, para eu deixar de pensar nas besteiras que eu faço. E aí vai usar cocaína, heroína, uísque e bastante. Que é para eu conseguir parar de pensar nas coisas que eu faço. Camilo agiu errado? Agiu. Quem que vai ter que prestar conta? Quem é o juiz da causa? É Deus. Mas o escândalo é necessário, é daquele que comete o escândalo. Então, se eu nasci numa condição de não ter tido a alegria de ter pai e mãe ao meu lado, de ser paparicado e amado, e ainda de certa forma ter sido a pessoa que me adotou apenas abusou, exigindo de mim trabalhos, isso não foi um acaso. Porque com certeza ele também Tem uma história por detrás disso. Não foi à toa que eu caí nisso. Então, por isso é que nós jamais devemos fazer a posição de juiz. Eu tenho que me curvar, a palavra é essa, te curva a lei. Te curva, aceita. E busca te renovar. E deixa que a lei age. Nada acontece por um acaso. Então, esse é o movimento, é a parábola de Jó. Então, esse movimento te curva. Mesmo que aquela pessoa tenha sido, não tenha agido de forma justa, mas não existe injustiça. Não, até existe injustiça, mas não injustiçada. Não existe. Tudo tem um porquê. Então, se eu me coloco na condição de injustiçado, é verdade, olha, não foi justo, não foi justo, mas o papai permitiu. Se ele permitiu, eu vou saber que lição eu tenho que tirar. E uma das primeiras é o perdão. Agora, todo o ódio de Pedro, vamos voltar lá um pouquinho atrás, todo o ódio de Pedro, no livro No Mundo Maior, ao qual ele não percebeu, é que ele, no fundo, ele queria ter sido o quê? Amado. O pedir o dinheiro, tanto é que ele pegou só a soma ao qual ele tinha feito os cálculos dele. O pedir o dinheiro era uma forma de dizer assim, tu não me amou, mas eu vou me vingar, porque o que eu queria era ter sido amado. No fundo era isso. Vamos para o segundo parágrafo do texto, culpa. Mas de vítima passou a ser que é o 22. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, e o arrependimento, ele diz primeiro lá, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. O quê? O remorso. Aí ele vem, e o arrependimento, o remorso não deveria ter feito. E o arrependimento, bem parecido com o remorso. Está junto. E o arrependimento incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga. É muito comum as pessoas falarem assim, olha, é impossível esquecer. Não tem como esquecer. Por isso que ele coloca a lembrança amarga. Então, e como aquilo gera a culpa, porque está submetido à lei, constantemente aquilo vem na cabeça da criatura. Na cabeça da criatura. Vamos lá. Incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga,
transforma-se a culpa num abscesso mental. O que é um abscesso? Uma ferida o quê? Purulenta, não é isso? Pus. Algo que fede, algo que exala. Existe uma secreção constante. Por isso que a Amanda colocou essa palavra. Por quê? Olha, transforma-se num abscesso mental. Então, tu exala o cheiro e ainda sai uma substância apodrecida. Abscesso mental envenenando-nos. Envenenando-nos. Vê a enfermidade do Pedro. Pouco a pouco. Então ele primeiro foi trabalhar, enriqueceu, casou, teve filhos, mas pouco a pouco ele não está com esse abscesso mental. Pouco a pouco, olha aqui a palavra, e expelindo, olha aí a palavra, expelir, em torno, por isso que a palavra abscesso tem mau cheiro, e tem uma secreção fétida, e aquilo ali está em secreção constante, aquilo apodrece, aquilo mata. Então ele coloca que esse abscesso mental envenena a criatura pouco a pouco, expelindo em torno dela a corrente miasmática. Vamos ver o que é miasmática, que vem de miasma? Olha só, emanação de detritos orgânicos em decomposição. Você fala, não, os miasmas, você não sabe nem o que está falando miasma, né? É isso, emanação de detritos orgânicos em decomposição. Só que ele não está falando desses detritos orgânicos em decomposição, ele está falando de detritos psíquicos em decomposição. Detritos psíquicos. Então, meus irmãos, não tem como a pessoa dizer assim, é melhor não conhecer que é para eu não ter culpa. Não é, a lei está gravada em nós. O livro é para lembrar o que está dentro. Às vezes nós fazemos uma besteirinha, que a gente se sente culpado, besteirinha, uma coisinha, a gente fica mal o dia todo, a gente não consegue ficar bebendo, não consegue nem comer direito, que aquilo incomoda, você não consegue nem fingir dar aquele sorriso amarelo. Às vezes é uma palavra que você diz para um amigo ou para uma amiga, sabe aquele momento que você está conversando, você diz uma palavra que depois você olha e diz, foi mal, não devia ter falado isso. Aí você fica ali meio desconcertada e dá um mal-estar. Vocês já passaram por isso? Eu já passei. Às vezes você falar uma palavra que não caiu bem naquela hora. E a pessoa fica naquele mal-estar. Isso é o quê? Culpa. E vem logo o quê? Arrependimento. E o movimento melhor seria ir até aquela pessoa, para te ficar bem, ir àquela pessoa, contar o assunto e dizer, eu não estou bem, me perdoa. Se tu tens algo contra teu irmão, vai em particular, e em particular conversa com ele. Não é verdade? Vamos dar mais um tiquinho. Anotamos aí então miasma? Em torno à corrente miasmática de nossa vida íntima, expelindo em torno à corrente miasmática, esses resíduos de nossa vida íntima, interior. Olha a palavra, intoxicando
O hausto espiritual. Esse hausto aí é o quê? Aspiração. Intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Ele colocou esse ato de respirar. Então, olha só. Vamos pegar o Pedro. Pedro casou, tem esposa. Tem filhos? Ele trabalha? Tem funcionários? Tem. Conviver ao lado dele nos faz mal. Porque nós respiramos, por isso que eu colocou a palavra assim, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Vocês estão vendo como a gente vai estudando, a cabeça vai ficando cada vez mais amplo esse entendimento? Olha aqui quantas responsabilidades já, quantas informações. Né, filho? Olha só, vamos lá. A feição do ímã, o que o ímã faz? A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura, como diz assim, a feição do ímã, igual o ímã, né? Exatamente. Que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo, que é o halo, eu fui pesquisei, é justamente o quê? O círculo luminoso. Nós vamos chamar também de... Exatamente. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, aí ele vem. Toda criatura traz consigo o halo, esse círculo luminoso ou aura, de forças criativas ou destrutivas. Então, ou seja, aí as pessoas perguntam aqui, acho que não foi no Livro dos Espíritos, Conceição, o perispírito é a aura? Eu disse, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra, até porque nós não estudamos aura dentro das obras básicas. Pela primeira vez eu estou vendo aqui Emmanuel tratar desse assunto. Então o que ele diz? Ele diz que o ímã tem o seu campo magnético específico, e aí ele fala: toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas, esse círculo em torno. Então, ou seja, esse círculo em torno de nós é a nossa carteira de identidade espiritual. Esse círculo nos apresenta para a espiritualidade. Então, toda a minha atitude interna vai estar influenciando e dizendo o tom desse halo ou aura. Então os espíritos olham e já dizem, olha ali a aura daquela, olha o círculo luminoso daquela dali. Porque ele tem cores assim. Sim, tem. Uma pessoa fala, por isso que o nosso Senhor Jesus não é nem o que fala, é o que pensa. E não é o que pensa em um minuto, é o que você nutre uma vida inteira. A vida desse espírito. Olha só. Halo ou aura de forças criativas ou destrutivas, que ele marca, olha a palavra, que ele marca a índole no feixe de raios invisíveis que arroja, que sai de si mesmo. Tá para ti? Tá para nós? Então, não tem, meus irmãos, por isso é que eu digo, todo movimento de renovação não é externo, é interno. Então, às vezes eu me preocupo com a vestimenta.
Tá certo que eu não tenho que chegar na casa espírita com tudo pro lado de fora, né? Que é uma falta, né? Mas às vezes eu me preocupo com a vestimenta, com o tom de voz, com a cara de santa. E não é esse movimento. O movimento, ele é interno, porque é esse halo que vai me apresentar. Então não adianta eu chegar toda coberta e com a voz mansa, mas infelizmente esse halo em torno, essa aura, está totalmente comprometida, apodrecida, purulenta. Que ele marca a índole no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. Olha aqui que ele fala: é por esse halo, esse círculo luminoso, que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Esse movimento que ele fala é individual, é intransferível e é constante. Então, a minha conduta diária, verdadeiramente quem eu sou, ou quem eu estou, né, porque nós somos divinos, esse viver diário, esse jeito de ser, esse jeito de viver, esse jeito de trabalhar, esse jeito de pensar, esse jeito de amar, esse é a minha identidade. E tem esse círculo em torno de mim que reflete exatamente isso. Quando por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma crise muito grande comportamental, um nível muito grande de depressão no nosso planeta. No livro Obras Póstumas, o Espírito, acho que é São Luís, fala isso, Allan Kardec. Ele diz: no momento da transição, nós teremos um índice muito grande de depressão, inclusive entre as crianças. E ele não usa a palavra de depressão, ele usa outra palavra. Ele diz um alto índice de suicídio. Então você para pensar, quando nós entramos nesse processo de entristecimento, que pode surgir da culpa, pode surgir de alguma situação, você entra nesse processo e você reflete isso nesse halo. Você passa a refletir, você passa a se apresentar. Os espíritos olham e identificam. E passa a ter uma afinidade, tal como assim. De repente eu estou vestida toda de preto, cabelo, sei lá, esses cabelos roxo, amarelo, uma maquiagem. Aí passa um outro lá também, roupa preta, roxa. Pô, já gostei. Ela tem a mesma roupa, está no mesmo nível que eu. E aí já faz aquele grupinho. É mais ou menos isso que acontece no mundo espiritual. Essa afinidade, ela vibra, ela tem a mesma cor. Vou ficar junto com ela. Ela pessoa, tá? Falando a mesma língua. Falando a mesma língua. E ali você começa a se nutrir e se alimentar. Na culpa, também, ele está falando aqui especificamente da culpa. Vai refletir isso nesse círculo em torno da criatura. Então nós já aprendemos que a culpa, ela impõe brechas de sombra aos tecidos da alma. No segundo momento ele vai falar desse abscesso mental que exala, ok? Ele vai falar ele diz que intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio, até quem convive conosco vai sofrer essas consequências. Logo depois ele vai falar, ele dá um exemplo do ímã, que possui seu campo magnético. Ele diz assim: toda criatura traz consigo halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis em torno, que arroja de si mesmo, que sai. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Continua ele. Operando a onda mental em regime de circuito, pelas ondas mentais,
incorporamos quando moralmente desanimados os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências encarnadas ou desencarnadas que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Nós já estudamos isso daqui. Associação de pensamentos, de ideias e de vontade. Então, o que ele está querendo dizer isso aqui? Vou ler agora. Operando a onda mental em regime de circuito, essa troca, por ela incorporamos, essa onda mental, quando moralmente desanimados, os princípios corrosivos, destruidores, que emanam de todas as inteligências. Então, nesse momento que eu entro nesse processo de culpa, nessa patologia, nessa enfermidade, com esses miasmas, com essa chaga purulenta, eu entro também em sintonia perfeita com outros espíritos da mesma espécie. Encarnados e desencarnados. Ele coloca de novo aqui. Encarnados e desencarnados. Por isso que o quê? Olha o que acontece. Que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Estamos juntos. Gente, a gente está falando aqui de uma situação, mas essa regra é uma regra imutável e natural para todos. Quando eu faço esse movimento do amor, do bem, do belo, eu também sintonizo com esses espíritos, ao qual eles irão me fortalecer mais ainda. Entendemos isso? Depende de aonde eu estou sintonizado em minha rádio. Quando nós pegamos a nossa irmã Dulce, quando o Divaldo conta isso em palestra, estudando essa obra de Emmanuel, a gente entende com maior profundidade a fala de irmã Dulce. Quando Divaldo pergunta dela: minha irmã, como estás? Ela responde: eu estou trabalhando para o Senhor. Gente, ela estava deitada numa cama, com muita dificuldade de respiração, ela estava enferma do corpo. Ele diz: minha irmã, perdoe a minha ignorância. Isso ele fala em palestra. Mas como que a senhora está trabalhando? Me ensina. Ela disse: meu filho, quando eu puxo o ar, eu digo obrigada, Senhor. Quando eu solto o ar, eu digo obrigado, Senhor. Estudando isso aqui, nós percebemos o quanto ela estava trabalhando para o Senhor. Porque muitos de nós, quando estamos numa cama, a nossa mente é de revolta, é de agressividade, é de violência, é de questionar: por que isso comigo? Então, nesse momento, nós estamos contribuindo com o Senhor? Não. Nós estamos contribuindo com o mal. E ela estava contribuindo com o Senhor. Por quê? Porque ela... Exatamente. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto. Olha lá, energias dilacerantes. Isso está saindo tudo de quem? Da própria criatura. Vamos colocar aqui do próprio Pedro. Daquele que carrega o sentimento de culpa. Então, projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa, olha aqui, argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentando contra nós mesmos em mágoa e irritação contra os outros.
Isso aqui nós vamos falar bastante disso no nosso próximo estudo. Quando ele coloca aqui nessa silenciosa argumentação interior que nos converte, o pesar que muda, justifica, para a criatura não se sentir culpada, ela faz aí, ela converte esse sentimento, ela se torna uma criatura irritada, agressiva e tenta justificar a culpa que carrega projetando no outro. A projeção. Nós vamos falar bem disso no nosso próximo estudo. Imagina, isso serve para o mal, mas também para o bem. A pessoa que tem esse halo, né, esse círculo luminoso do amor e do belo, conviver ao lado dela nos faz respirar esse ambiente, esse halo, né? Então você imagina o que era conviver ao lado do nosso Senhor Jesus, conviver ao lado de uma irmã Dulce, de uma Madre Teresa, do nosso Chico. Por isso um grupo de pessoas querer estar em torno. Dizem que chegar perto do Chico não precisava ele falar. As pessoas sentiam que a energia que estava ao lado dele, que é tudo isso que você... E quem está ao lado acaba respirando um pouco disso, fazendo bem. Da mesma forma, a pessoa aqui, ele colocou a pessoa que carrega a culpa. Mas todo ser humano, ele exala. E por isso que tem pessoas que às vezes não querem estar perto, porque é desagradável. Então nós temos que parar e pensar realmente o que estamos aí emitindo, se não é uma ferida purulenta. Foi bom o estudo? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa atividade e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.